Vamos acrescentar aqui mais alguma informação sobre a questão dos parâmetros, porque é importante nós percebermos isto e depois, obviamente, voltarmos sempre que necessário. E que é o seguinte, para além desta divisão com as barras, há outro aspecto que está relacionado com as próprias paths, e que é o seguinte, se nós olharmos para aqui, temos aqui, por exemplo, esta expressão que aqui está. Os voos de e para. O que na prática significa que nós podemos escrever uma URL deste tipo, isto é, LAX, isto penso que é Los Angeles, e SFO. Não sei o que é que significa, vocês eventualmente conseguirão identificar. Na prática, o que vai acontecer no rec params vai ser o LAX e o SFO, isto é, o hífen vai ser ignorado. E o mesmo acontece com o ponto. Então nós temos esta possibilidade de fazer isto. app.get. Vamos colocar aqui, por exemplo, o clientes. E vamos colocar aqui, por exemplo, a loja. Seria um ID. E depois a cidade. Ok? Ora, neste caso, nós vamos ter também a possibilidade de ir buscar quer a loja, quer a cidade de uma forma muito simples. Então vou colocar aqui o rec, o res, aqui vamos colocar a abertura da nossa função, a nossa arrow function. E se eu fizer agora um res.send de rec.params, ok, vamos aqui compor isto para ficar correto. Vamos verificar então o que é que vai acontecer aqui. Se eu vier aqui então à minha área e colocar aqui clientes, e aqui colocar a barra e colocar, por exemplo, a loja 10 de Lisboa, repara que foi o 10 barra Lisboa, ou traço Lisboa, ok? O cliente selecionado. Obviamente que aqui não faz sentido ser aqui o cliente selecionado. Neste caso, repara que ele está aqui a ir para esta rota. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos trocar a ordem e vamos passá-la lá para cima. E agora vamos verificar então o que é que acontece se eu chamar esta rota daqui. Repara como agora já passamos a ter aqui esta representação. Então a ordem das rotas é absolutamente fundamental para nós obtermos o resultado pretendido. Ok? Então repara que eu já tenho aqui a loja 10 e a cidade de Lisboa, o que significa, obviamente, que eu poderia ter agora aqui um pedido a uma base de dados, mas poderia ter aqui, por exemplo, uma const, ou melhor, um let lojas, ou melhor, let lojas igual, e vamos colocar aqui um array, e vamos colocar aqui rua A, vamos colocar a B, C, D, E, ok? Rua E, D, C, B, ok? Temos aqui 5 lojas. Então eu posso simplesmente dizer aqui o seguinte. Vamos fazer aqui uma interpolação de string. A loja escolhida foi a da cidade. Vamos colocar aqui de. E agora vamos colocar aqui esta informação. Neste caso, o rec.params.cidade, ok? Porque é a informação que nós vamos passar ali. Obviamente podemos aqui alterar a ordem, como é óbvio. E neste caso nós temos a loja escolhida, foi a da cidade. Vamos colocar aqui 2 pontos para simplificar as coisas. A loja. E agora vamos abrir aqui, neste caso na rua, ou na, e vamos colocar aqui o endereço. Neste caso vamos colocar aqui o rec.params.loja. Ora, se eu colocar aqui desta forma, obviamente que eu não vou obter o resultado que eu pretendo. Porque repara, se eu agora aqui executar, a loja escolhida foi a da cidade de Lisboa, a loja na 10. Ora, não faz sentido. O que nós temos aqui, no entanto, é um valor que podemos usar para ir buscar aqui a coleção das lojas. Então vou colocar aqui lojas e vou usar este valor assim. Vamos testar para verificar se vai funcionar. Okay? Repara que ele já me está a indicar que há aqui um problema. Okay? Então eu tenho aqui, opa, eu coloquei isto no local errado, peço desculpa. Então aqui, rec para a necessidade, eu vou reduzir um bocadinho aqui o tamanho do código só para vermos melhor aqui o código todo, porque depois começa a ser mais complicado. Aqui sim, neste caso,
lojas, e vamos colocar aqui o rec params loja. Ok? Então, vamos aqui refrescar e ele diz-me undefined. Bom, mas porquê que será que ele me diz que é undefined se eu tenho de facto aqui a expressão loja? Bom, vamos testar o seguinte. Uma vez que temos aqui um array, e este array obviamente é sequencial por valores numéricos, tem um índice de valores numéricos, o que vai acontecer é que eu não tenho aqui o valor 10, mas vou experimentar com o valor 1. Se eu agora refrescar, ele vai-me continuar. Opa, vamos aqui colocar o 1, agora sim, e repara, ele aparece então com a rua B. Portanto, como podes observar, depois é uma questão obviamente de trabalharmos a lógica, verificar se o valor que foi identificado é superior à quantidade de lojas que existem, etc. No entanto, o que é importante perceber é que de facto nós podemos aqui usar quer o loja ponto, quer o loja hífen. Se eu usar aqui loja ponto, e agora aqui em vez de um hífen eu colocar 1.Lisboa, eu vou conseguir obter o mesmo resultado. Ou então se eu colocar aqui o 0, também vou conseguir ir buscar a rua B, ou melhor, a rua A neste caso. Portanto, como podes observar, é muito fácil podermos controlar esta parte dos parâmetros, o que significa que estamos numa fase em que já podemos avançar, por exemplo, para a introdução do MySQL. Como é que nós vamos conectar aqui o nosso servidor de Node com o MySQL e obter resultados a partir dessa relação?